Mas eu posso continuar falando? Espera um pouquinho. Pode, pode. Eu só tenho medo de perder depois que terminar. Como hoje vai mudar as senhas, eu Sim, tenho medo. Mas eu vou tentar, assim que acabar, salvar essa gravação. tá Pronto, bom. Pode Márcia, tá continuar? gravando? Pode. Desculpa. Oi? Não, sem problema. Então, só voltando, só dando uma rapidinho. Então, o ponto LO, parte do meridiano principal, como todos os pontos, Chu antigo, tem sempre um ponto de saída do meridiano principal. O ponto LO também, ele vai se ramificar em duas direções, tá? Uma transversal, conectando ao ponto fonte do seu meridiano acoplado, que é sempre um ponto, meridianos acoplados são de polaridades opostas, são os meridianos os que estão sempre dentro do mesmo elemento. A madeira, no fogo, terra, metal e água. Esses são os acoplados. Então, eu coloquei um exemplo aqui só para dar uma refrescada na cabeça de vocês e já começar um entendimento. O Luo de Rim, ele vai se conectar com o fonte de bexiga. É sempre assim, tá? Então, bexiga. O Luo da bexiga vai conectar com o fonte do rim. É sempre dessa maneira qualquer conexão. Entre acoplados, o Luo de um conectando com a fonte do outro e vice-versa, tá? E tem um outro trajeto. Ele faz trajetos secundários do meridiano principal. Esse outro chama o Luo longitudinal. Então, temos o Luo transversal, a ligação entre acoplados, e o longitudinal, tá? O longitudinal, o que eles fazem? Eles circulam Qi, Xue e Wei Qi para todo o corpo, tá? Preenchendo os espaços vazios deixados pelos meridianos principais. Eu vou pedir que agora a Luciana vai falar um pouquinho sobre o longitudinal para vocês, tá? É mais por uma questão didática saber que existe esse Lô longitudinal, porque Lô é só a tradução, né? Tradução de conexão. Então, para a gente entender, quando a gente trabalha, por exemplo, com meridiano tendino muscular, ah, mas eu mexo no meridiano principal e tem uma ação no feixe muscular, que é onde passa o Eiti, né? Quando a gente trabalha tendino muscular. Então, é que a gente está agindo sobre esse longitudinal através da técnica tendino muscular, por exemplo. Ah, eu estou trabalhando só com adesivo, ou só com uma bandagem, ou com sementinha, e atinge o meridiano principal. Por quê? Porque eu estou trabalhando o Chuelô, que eu falei outro dia também numa das revisões, né? Que é um acesso, seria uma rede, né? Como se fosse uma malha de ligações que chamam Lô. Mas não tem que se preocupar muito com isso, porque a técnica em si é em cima desse Lô transversal mesmo que o Jacó está passando. Uhum. Tá, joia. Obrigado, Lu. Então, pessoal, tá aí para vocês terem ideia. Como vocês vão ler, vocês vão ter conhecimento, vai aparecer sobre o longitudinal, mas o foco maior mesmo, tá? A gente trabalhar nesse Luo transversal, que vocês vão trabalhar equilíbrio energético, como está aqui, tá? Então, Luo transversal. Qual o objetivo dele? De circular a energia entre os meridianos acoplados, trazendo equilíbrio energético. Então, pode até trabalhar com caso de dor, ele é muito legal, vou passar para vocês daqui a pouco. Ele é muito usado em caso de dor, tá? Em equilíbrio energético mais profundo mesmo, yin yang, dos acoplados, é bem bacana também, tá? Então, aqui eu coloquei, são 2 pontos Luo, tá? É do bexiga 58 e do rim do R4, tá? Então, bexiga 58. Quando vocês acionarem ele, ele vai trabalhar com o fonte, vai trabalhar no meridiano do rim. E o R4, ele vai trabalhar também no meridiano, no próprio meridiano ele trabalha, e vai trabalhar também no meridiano do acoplado. O R4 trabalha no próprio meridiano e também vai trabalhar no meridiano acoplado, e vai trabalhar o rim, vai trabalhar na bexiga, tá? Então, vamos lá. Forma de utilização. O mais importante é isso, pessoal. Vocês vão ver na bibliografia N formas. No material do CIATA tem várias formas. Professores, quando daqui a pouco vocês vão ter algumas revisões, formas diferentes. Livro do Maciossi, ele não dá tantas formas, não. Ele trabalha com 3, 4 formas, mas são maneiras de utilizar. Melhor, não existe. Vocês mesmos, durante a prática de vocês
vocês vão sentindo, vão trabalhando. Eu vou falar qual que eu utilizo até um pouco mais também, a Luciana pode dar a opinião dela também, dar um depoimento, porque a ideia é uma coisa prática e equilibrada. Às vezes vocês querem trabalhar com muitos pontos, a gente vai ver daqui a pouco, fica até um pouco confuso. Na hora da aplicação, eu tonifiquei, sedei, tonifiquei, o que eu fiz mesmo? Então, a ideia é trabalhar de uma maneira mais simples, que vocês entendam a técnica, a aplicação dela, sem muita confusão, sem muito... Durante o atendimento, vocês estão lá colocando ponto-fonte com outra LOA, com outras técnicas, para não ficar um emaranhado de pontos e virar uma confusão na cabeça de vocês, tá? Então, o ponto LOA, como eu já falei, ele está ligado ao ponto-fonte do seu meridiano acoplado, tá? Então, aqui no desenho eu coloquei R3 e bexiga 64, R4 e bexiga 58, tá? Já vamos falar sobre isso. Os pontos LOA, quando estimulado, trabalham em seu meridiano e no acoplado, como já foi falado também, e vai ter a demonstração, um entendimento maior. Eu só ressaltei aqui para vocês, os pontos-fonte, eles são utilizados nessa técnica, tá? Mas eles só trabalham no próprio meridiano, né? Então, quando vocês vão trabalhar com ponto-fonte, eles trabalham só no próprio meridiano. Então, eles vão trabalhar o Yin, o Yang. O Dr. Wu sempre brinca, não sabe o que fazer? Coloca ponto-fonte, vai equilibrar Yin e Yang. Então, vai trabalhar sempre do próprio meridiano. A ação dele é no próprio meridiano, tá? Mas a gente pode associar esse ponto-fonte, a gente pode associar com o ponto Luo. É uma técnica bem legal para equilíbrio energético, para tratar dor também, então é uma técnica bem bacana, tá? Então eu coloquei aqui esses 4 pontos, tá bom? Então tá lá, bexiga 58. Bexiga 58 é o ponto Luo da bexiga. Vocês vão trabalhar ele nos acoplados, quando vocês acionarem ele, ou vão trabalhar junto com o R3. Então a energia vai circular dentro desses 2 meridianos, bexiga 50 do bexiga e do rim também, tá? Então, bexiga 58, normalmente, vocês também vão ver várias definições, tá? O ponto-fonte, você vai receber a energia do ponto Luo. Outros materiais, vocês vão ver ao contrário. Vai ter que o ponto Luo, você pode setar também, ele vai perder energia. Então, normalmente, eu gosto de trabalhar acionando o ponto bexiga 58 com R3. Então, o ponto Luo da bexiga, para trabalhar o ponto-fonte do R3. Então, normalmente, quando há um excesso da bexiga, nesse caso, passando energia para o ponto R3, para o rim, que estará em deficiência. Essa é uma maneira de trabalhar entre esses 2 meridianos, tá? Pode ser ao contrário também. R4, que é o ponto Luo do rim, com o ponto B64, que é o ponto-fonte da bexiga. Então, também vocês podem trabalhar no sentido ao contrário, ativando o ponto Luo, do meridiano do rim, que é o R4, transferindo energia para o ponto fonte da bexiga, que é a bexiga 64, tá? Isso vocês podem trabalhar com todos os meridianos. Então, fígado, vesícula biliar, pulmão, IG, vocês podem trabalhar essa técnica com todos os meridianos, tá? Com essa troca, esse giro de energia, esse equilíbrio energético entre os meridianos acoplados, tá? Só, pessoal. Vamos lá. Aqui eu pus para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, depois eu falei, né, na semana passada que eu ia enviar o material e não enviei ainda, desculpa, tá? Cabeça falha. Eu vou encaminhar para vocês, e como a gente tem falado, é legal também. Ter esse quadrinho, são os pontos Luo e os pontos fonte de todos os meridianos, tá? Então é legal vocês terem fácil, terem um acesso, que é prático. Olhou, vocês querem trabalhar, por exemplo, baço pâncreas, então baço pâncreas e estômago. Então você bate o olho, opa, então eu vou trabalhar BP4 do baço pâncreas, que é o ponto Luo, com o ponto E42, que é o ponto fonte do estômago. Ou ao contrário, inverso, pô, eu quero trabalhar, transferir, eu quero trabalhar com energia Luo, o estômago está mais em excesso, eu quero trabalhar, sedar um pouco esse estômago e para transferir essa energia para o baço. Então, vocês vão usar o estômago 40, com o ponto fonte do baço, que é o baço pâncreas 3, tá? Uma maneira legal, não só, vocês vão trabalhar um interrogatório, vocês vão procurar fechar um diagnóstico
com interrogatório, mas uma coisa que facilita uma ferramenta é o pulso. Por mais que a gente fale, vocês falem, puxa, é difícil o pulso, mas às vezes, no mesmo, como vocês vão trabalhar, numa mesma posição, superficial, profundo, às vezes você consegue sentir, eu acabei de falar, por exemplo, baço pâncreas e estômago. Vocês vão pegar o pulso da pessoa, então vocês vão sentir o estômago mais forte e o baço pâncreas mais fraco, mais vazio, mais deficiente. Aí é uma ideia. Pô, tudo bem, vai fazer direto isso? Pode associar, aí depois você vai fazer o interrogatório, você chega a um diagnóstico que realmente o estômago está em excesso, o baço pâncreas em deficiência, tá? Então, uma das maneiras legais que ajuda bastante a gente conseguir também ter essa distinção, o pulso vai acusar bastante quando está essa deficiência entre os acoplados. Então, já é um indício, já é uma ferramenta, um caminho para vocês tomarem para poder já trabalhar com essa técnica Luo e fonte, tá? Então, é isso, pessoal. Não tem muito o que inventar. Vocês vão ver no material, podem trabalhar, vocês vão, depois eu passo, vocês podem ler. Trabalhar só o ponto Luo, tonificando, tem só o Luo sedando, tem muitas técnicas, tem várias formas de trabalhar. Eu gosto bastante dessa maneira de trabalhar, tenho um resultado bem legal com ela, tá? Me ajuda bastante. Então, é uma forma de trabalhar que eu consigo bastante resultado. Então, eu gosto muito dela mesmo, tá? Então, o quadrinho que eu passei para vocês. E agora, outras técnicas que a gente vai trabalhar junto com o ponto Luo. Agora, diretamente com o ponto Luo, tá? Então, tem uma técnica chamada a grande picada, tá? Se eu não me engano, é uma técnica, não engano, é uma técnica francesa, descoberta pelos franceses. Está aqui, ó. Indicada para dores unilaterais dos membros, seguindo trajeto ou local de um meridiano, tá? Então, vocês vão utilizar essa técnica quando vocês vão trabalhar o meridiano, por exemplo. Eu coloquei aqui o exemplo para vocês, tá? Então, o meridiano está em deficiência, no intestino grosso. Então, o que acontece? Lembra? A gente trabalhou o meridiano, fez a anamnese, está com uma dor no lado aqui, por exemplo, na face lateral, você fez o diagnóstico, é no intestino grosso, tá? Lembrando, dor é sempre um excesso, um caso de excesso. O que acontece? Na medicina chinesa, uma das teorias é isso. Se de um lado está excesso, do outro lado, meridiano, do lado oposto, ele vai estar em deficiência. Então, a ideia é o quê? É circular essa energia, é transferir essa energia do meridiano que está em excesso para o meridiano do lado oposto que está em deficiência. Então, eu pus aqui um exemplo para vocês. Uma dor no intestino grosso, tá? Do lado direito. Então, lembrando, pessoal, aqui, ó, tá? Do lado direito aqui, para ficar mais fácil a visualização de vocês, o inverso, tá? Então, dor meridiana no intestino grosso, lado direito. Lembrando, dor vai ser sempre excesso. Então, nosso amiguinho aqui está com uma dor no intestino grosso do lado direito. Qual seria o procedimento de vocês? Se vocês quiserem abrir o microfone agora, se vocês quiserem escrever, vamos participar um pouquinho vocês também. Lembrando, usando sempre o ponto Luo. Do lado direito, intestino grosso, lado direito está em excesso. Qual seria, o que vocês teriam a princípio, o que fazer primeiro desse lado aqui? Se esse lado está em excesso, o que seria necessário fazer no primeiro momento? A primeira técnica, o primeiro procedimento desse lado. Vamos lá, pessoal, participação de vocês, hein? Pode escrever. Pode abrir o microfone também, se quiser, ou falar no microfone. Abrir o microfone, escrever, isso, sedar, lembrando, tá sempre, meridiano está em excesso, tem que sedar. Isso, intestino grosso, é isso aí, Luiz. Sedar e G. Vamos lá. Vamos já uma colinha para vocês aqui. Luiz, qual que é o Lô de G? Ah, a Márcia já... A Márcia aqui, ó. Já bom. Obrigado, Márcia. Olha lá, então, é isso aí, tá? Então, você vai sedar, esse lado aqui está em excesso, a gente tem que sedar esse lado. Então, a gente vai trabalhar sedando IG do lado direito, está em excesso. E a ideia é transferir agora para o lado oposto. Para fechar essa técnica, o que vocês fariam? O que vocês utilizariam? Já trabalhar agora do lado oposto, aqui, excesso de energia, transferir para o outro lado. Qual ponto que vocês utilizariam para...
Vamos lá, pessoal. Colocaram aqui, ó. P9, pulmão, pulmão, pulmão. Mas então vamos pensar, pessoal, aqui, ó, só trabalhando o intestino grosso. Não está errado se É, fosse a técnica fonte Lô. Essa técnica que o isso, Jacó está pedindo é a grande picada, que é equilíbrio de um lado com o outro. isso. A grande picada, pessoal, você trabalha sempre do mesmo meridiano, tá? Então, você trabalhou com IG, do outro lado, você também vai trabalhar IG, tá? Então, colocar o P7, sedar IG, tonificar a P9. Isso aí, Sandra, se fosse essa técnica low fonte, mas a gente vai trabalhar só dentro do meridiano do IG. Então, desse lado ele tonificou, desse lado aqui, não, Luiz, lembra? A Lô acabou de falar, nessa técnica, a grande picada, você vai focar sempre no mesmo meridiano, tá? Então, você está com uma dor, por exemplo, que eu falei aqui em cima, citei, do exemplo aqui, lado direito, está com acometimento, está com excesso do lado direito, você vai o quê? O IG, que foi o citado. Você vai sedar o IG do lado direito, tá? O outro lado, se aqui está em excesso, o outro lado, nessa técnica, está com deficiência. Então, a gente vai tonificar o IGC do lado oposto, tá? Então, é sempre essa maneira. Então, vamos lá, pessoal. Espera aí que eu quero ver aqui. Alguém colocou algum comentário? Tonificar a IG esquerda, entendi isso aí. Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui para a gente, então. Então, agora a pessoa, por exemplo, ela está com uma dor aqui, ó, na face interna da perna esquerda, aqui, ó. Passa nessa face interna. Para facilitar, vamos pegar o meridiano. Passa fígado, passa baço. Então, por exemplo, ela está com uma dor aqui, desculpe, eu não tive essa grande picada. Anelinda, não, foi passado talvez um pouco em aula, tem no material, por isso que eu achei legal, a gente estava até conversei com a Lu, colocar essas técnicas, que é bem bacana, você vai ver, é muito interessante, não precisa pedir desculpa não, pelo amor de Deus, aqui ninguém tem, tá, como eu falo sempre, tá todo mundo aprendendo e estudando junto aqui, tá? Não se pedir desculpa, eu bloqueio você e tiro você da aula, não precisa pedir desculpa não. Tem mais é que falar mesmo, é legal a participação de todo mundo, tá? Pode participar aí, por favor. Então, vamos lá. Voltando aqui, pessoal. Então, exemplo que eu falei. Agora, membro inferior, tá? A perna esquerda, membro inferior. Vamos para, eu falei, na face interna. Então, vamos para ficar mais fácil. Então, os meninos que passam. Vamos pensar no baço. Então, se o baço está aqui, está passando desse lado, na face interna, e a pessoa está com excesso, está com uma dor desse lado aqui, na perna esquerda, na face interna. Qual o primeiro procedimento? O primeiro ponto a ser utilizado, o que vocês fariam? Vamos lá. Se aqui está com dor, está em excesso. Precisa fazer o quê? Sedar. Isso, Surrami, muito bom. Sedar PP4 do lado esquerdo, que está em excesso, e do lado direito, que normalmente está em deficiência, se um lado está em excesso, o outro da deficiência, o que vocês fariam do lado direito? Tonificar BP4. Isso aí. Tonificar o mesmo ponto. É isso aí, Surrami. Boa, Lidia. É isso aí, tá? Então, gente, é simples. A grande picada é isso. É investigar, descobrir, lá investigar o lado que está com dor, o meridiano. Está em excesso, dor. Excesso, cede o lado da dor, que a ideia... Jacó. Oi. Pode falar. Quando você fala sedar, eu cedo o ponto fonte ou eu faço uma técnica de sedação no ponto haste? Quem está falando, desculpa? Renata. Oi, Renata. Não. Nesse caso, Renata, você vai usar o ponto Lô do IG mesmo, que é o IG6, tá? Esquece o ponto fonte agora. O ponto fonte, a gente só trabalhou naquela técnica acoplada conjunto com o meridiano Yin e Yang no mesmo elemento. Aqui a gente está usando agora essa técnica da grande picada para dor, tá? Então, nessa técnica, esquece o ponto fonte. Você pode até entrar com ponto haste, se quiser, para a luta até localizando o ponto fonte lá para o ponto IG para vocês, tá? Então, vocês podem até trabalhar, associar uma outra técnica, caso queira, tá? Mas a grande picada é isso. Você vai trabalhar o IG6, então esse lado está em excesso. Então, a gente vai colocar o IG6 sedando
Olá, Lu, coloca o IG6 sedando, por favor. Lembra, pessoal, o intestino grosso começa no dedo indicador, então é contra o fluxo do meridiano, então está sedando. IG6 do lado direito e vai tonificar IG6 do lado esquerdo para poder passar energia circular. E aí a gente vai colocar no sentido do meridiano, lembra? Agulha contra o meridiano seda, a favor do meridiano, como a Luciana está colocando agora, tonifica, tá? Então a grande picada é isso, trabalhar só com o ponto luo do meridiano afetado. Até que ele se danificar, será da posição da agulha. Ah, tá aí, Luiz. Também, pode ser, Luiz. Como vocês viram, tonificar e sedar, a favor e contra o sentido, rotação, horário anti-horário, o movimento. Oi? Você entendeu a pergunta, Jacó? É que eu escrevi que eu achei mais fácil. Tá me ouvindo? Pode falar, Lu. Não, só para saber se tinha entendido a pergunta, se tinha ficado claro que é isso. A técnica de sedar pode ser pela posição da agulha no meridiano ou também pela rotação pelos lados. Isso, pode ser. Usando o ponto luo do meridiano, você pode colocar. Aí você pode escolher, Luiz. Pode colocar. Tanto é que se você não. Você pode trabalhar com. Vocês vão ter ela de magneto também. Vão poder usar magneto, mais para frente vocês vão ver. Um polo cedo, outro polo tonifica. Então, aí a maneira, o recurso é que você utilizar, que você quiser no momento, tiver disponibilidade, tá? Mas é sempre isso, tonificar e sedar. Pode tonificar, lembra? Tonificar o movimento mais lento. Então, você pode fazer no sentido, então eu quero tonificar. Olha lá, coloca no sentido do meridiano, o movimento mais lento. Eu quero sedar contra o fluxo do meridiano, movimento um pouquinho mais de pistonagem, mais acelerado, tá? E aí fica à vontade. O importante é entender como funciona a grande picada. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Renata, tudo bem? Renata, cadê você? Renata, você não foi embora, né? No caso de uma dor que pegue mais, boa. Maria, pessoal, eu gosto, como o pessoal lá na escola fala, Maria, seria para você? Vamos entrar então. A Maria perguntou, em caso de uma dor que pegue mais de um meridiano, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Então, quando é uma dor que pega mais de um meridiano, tá? A pessoa chega para vocês, e a outra Renata, Maria. Tá bom, Então, a pessoa chegou para vocês, vocês vão atender. Vamos primeiro aqui falar lua de grupo, tá? Então, como que funciona? Através dessa técnica, transfere as energias dos grupos Yin ou Yang entre direito e esquerdo, já foi também trabalhado dentro da grande picada, ou entre alto e baixo. Utilizado quando a dor apresenta-se mais de um meridiano. Então, a pessoa chega para vocês, o paciente, fala, estou com uma dor, vamos lá, no braço. Aí, mas aonde que dói? Ele falou, puxa vida, não sei, dói aqui, ó, dói nessa região. Então, a pessoa não tem uma localização exata da dor, e vocês também, às vezes, não tem uma precisão, também não precisa ter precisão, mas o local da dor. Nessa aí seria bacana, o legal, trabalhar o que foi perguntado, o LOA de grupo, porque ele vai atender a uma região, ele vai trabalhar uma região e não só um ponto específico, como a gente trabalhou na grande picada, tá? Para trabalhar no grupo, LOA de grupo, vocês têm esses 4 pontos, tá? Tem o Yin do membro superior, Yin Yang e Yin Yang, tá? Então, o Yin do membro superior é o CS5, então sempre vocês vão trabalhar nessa técnica só com esses 4 pontos. Novamente, tem formas de trabalhar, eu vou passar para vocês 2 maneiras, 2 técnicas, tem outras formas de serem trabalhadas, mas aí cada um também, com a sua prática, vai conhecendo e achando que dá mais resultado, que consegue obter mais resultados, tá? Então, vocês vão trabalhar com esses pontos. O Yin do membro superior, CS5. Yang do membro superior, que é o TA8. Yin do membro inferior, que é o BP6. E o Yang do membro inferior,
que é o VB39, tá, pessoal? Então, são sempre esses 4 pontos que vocês vão utilizar nessa técnica, tá? Então, já vamos direto para um exemplo aqui, não tem que ficar muito falando, vamos direto, por exemplo, do nosso bonequinho aqui, tá? Então, o exemplo que a gente colocou aqui é dor na perna do lado direito, acometendo a face lateral. Então, até já está aqui o desenho, a face yang, tá? Então, a pessoa está com uma dor, toda essa região aqui, não consegue falar para vocês, ó, dói aqui lateral, pega um pouco também a região posterior, então a pessoa não consegue decifrar, não consegue falar para vocês qual que é o local exato dessa dor, tá? Então, nessa técnica, vocês vão trabalhar. Lembra, lado direito, ela está com uma dor. Então, lado direito dela, ela está com excesso, tá? Então, a gente tem que trabalhar o quê? Desse lado, o lado direito está em excesso. E lembrando, na face yang. Então, dentro desses pontos que eu passei para vocês, qual seria o primeiro ponto a ser utilizado dentro desses pontos que eu passei para vocês para iniciar o tratamento? Primeiro, o que vocês fariam e qual ponto vocês utilizariam? Vamos lá. Vão sedar e sedar VB39. Vamos lá, no nosso quadrinho, na nossa cola. Opa, espera aí, pessoal. Isso, olha lá. Então, a face lateral, pega yang, então, yang de membro inferior, VB39. Então, é isso aí. VB39, a gente vai sedar VB39. Nessa técnica, está pensando do lado esquerdo. Então, se do lado direito está em excesso, o lado esquerdo vai estar em deficiência. O que a gente tem que fazer do lado esquerdo e qual ponto utilizar também dentro dessa técnica? A gente sedou o VB39 do lado direito, que está em excesso. Do lado esquerdo, lembra, na circulação de energia. O outro lado está em deficiência. E a gente vai tonificar. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? A Jéssica colocou tonificar BP6. Isso, Wilson, Lídia, né? Tonificar VB39. Isso. Já vou falar também do ponto BP6, tá, Jéssica? Nesse caso aqui que eu passei para vocês, a gente vai fazer o quê? A gente vai tonificar o VB39, tá? Nessa técnica que eu passei, como eu falei. Tanto é que a opção 1, então, esse lado está em excesso, está com excesso, está com a dor, precisamos sedar. Então, vocês utilizaram o face yang, foi utilizado o VB39, que ele é o yang do membro inferior, sedando, e foi utilizado o VB39 da perna esquerda, tonificando. A Jéssica colocou BP6. Não está errado também não, Jéssica, tá? É uma técnica utilizada dentro dessa, que poderia, só tomar cuidado. Então, aqui a gente utilizou o VB39 da face lateral, ele está em excesso, então a gente sonificou, ótimo. Você colocou o BP6, que está aqui na face interna, então utilizaria o BP6, aí poderia utilizaria o BP6 tonificando, tá? Então, porque a face externa lateral está em excesso, interna, teoricamente, na circulação energética, está em deficiência. Então, a gente utilizaria o BP6, Jéssica, como você colocou, sedando. Então, também não está errado não, tá? Como eu falei, tem muitas aplicabilidades, tá? Vocês vão ver depois várias. Essas duas, eu passei uma e a Jéssica já complementou com outra, que pode ser utilizado também, tá? Vamos ver aqui, peraí, pessoal, uma assuntinha. Mas aí é do mesmo lado? Sim, Bruna, é uma opção de tratamento. Você escolheu trabalhar só com esse membro aqui, ó, tá? É uma opção de tratamento. Você pode trabalhar ou aqui VB39, do lado de sedar desse lado e tonificar do outro, porque se uma face está em excesso, a outra está em deficiência. Então, você pode trabalhar no braço, por exemplo, também, a mesma coisa. Você pode trabalhar, está com uma dor aqui, na face lateral do braço, não na parte externa, interna, vai, do braço. Tá? Então, estou com a dor no membro superiorim, uma dor aqui, ó, toda essa região, me apresentam toda essa região, estou com uma dor. Então, você pode usar o CS5, uma dor está em excesso, você pode sedar esse lado, que está em excesso, e tonificar o yang do membro superior, que é o TA8, do outro lado.
você pode, Jéssica, até complementar essa técnica, como eu falei, aí fica muita informação. Dentro do que eu passei para vocês, vamos voltar ao esse primeiro exemplo. Então, está aqui, o VB39, a gente sedou. No seu caso que você falou, aí o BP6, a gente tonifica. Aí na outra perna, a gente ceda VB39. E na outra perna também, na esquerda, aí você tonifica a BP6. Você ceda a BP6, desculpa. Você faz o inverso da outra perna. É uma técnica a ser feita? Pode ser feita? Pode. Mas é o que eu falei, aí é muito agulha. Você talvez trabalhe também com outros pontos. Aí na hora você fala, nossa, o que eu cedo mesmo? O que eu tonifico? Pode fazer? Pode fazer. Não estou falando que está errado, que você não possa utilizar. Mas eu já penso que é muita informação. Ou só utilizar VB39, por exemplo, e aí o BP6. Aí tudo bem, legal, usou essa técnica, bacana. Se quiser associar com o outro lado também, pode utilizar. Mas eu já penso que você entra por muitos pontos, não sei se daria até um pouco de confusão. Menos é mais. É isso aí, Luiz. Mas é do mesmo lado, é isso. Vamos, enquanto toma água. Lu, você trabalha com essas 4 que você usa dessa maneira ou não? Você já utilizou assim? Desculpa, Lu, tá comendo. Pode comer, todo mundo aqui morrendo de fome e você comendo. Desculpa, Acabou, eu faço uma vez. Doce. Oi? Acabou o vinho, eu fui pro doce. Desculpa, Lu. Eu já adorei essa técnica, ainda mais, porque às vezes a gente fica mesmo em dúvida que área que pegou. Como é o encontro, né, dos yins, encontro dos yangs, então tem menos erro. Então, só que eu ia fazendo assim, quando o paciente já não tinha um sintoma que colaborava, né, para eu escolher se eu ia trabalhar lateral ou no próprio membro, aí eu ia associando conforme a minha intuição. Então, por exemplo, no seu caso aí, você daria VB39, aí se o paciente tivesse também um sintoma na parte interna, ou com tipo mais de deficiência, um formigamento, tudo, eu já ia para o mesmo membro. Aí eu faria BP6. Legal, aí, o paciente, aquele paciente que também tem problema no membro superior, aí eu ia para o membro superior. Se ele tinha problema bilateral, aí eu ia sedava VB39, como nesse seu primeiro exemplo, e tonificaria VB39 do olho. Como uma técnica que vai circular o TI, eu acho até que se você usar só dela, fazer uso só dela para circular o TI, nem fica muitos pontos, pelo contrário, né? São 2 pontos em cada perna, você usa só 4 agulhas. Só que acontecia assim, às vezes eu ia fazendo, cedo VB39, tonifico BP6 de um lado, cedo BP6 do outro, tonifico VB39 do outro. Eu ia associando, só que aí acontecia de eu chegar. Eu gosto de resultados rápidos, né? Aí chegava no quando eu terminava de fazer, aí não tinha tido resultado, eu tirava tudo, usava outra técnica, tipo, não é essa. A gente acaba fazendo isso mesmo, né? Até você já tira. Eu meio que já vou, imagino uma coisa e já vou aplicando. Tudo bem, eu também vou encher de... Mas você tira, espera o resultado um pouco. Eu já ia associando alguns outros pontos também. Então, até por conta disso, para não ficar... Cada um, sim, da sua maneira, né? Para não ficar muito... Mas tem que dar. Se for utilizando essa maneira que a Lu falou, legal, bacana. É só estar atento para depois você dá a VB39 de um lado, seda do outro. Aí tonifica PPC, tonifica PPC. Ixi, Maria. Mas sabe que eu já usei assim, só, por exemplo, para edema, eu já usei essa técnica. Era edema de membro inferior. Aí eu entendi que era uma deficiência, né, do membro inferior, da parte mais yang. Então, eu tonifiquei todos do membro inferior e sedei todos do membro superior. Está vendo, pessoal? Vale tudo. No bom sentido, né? Vale tudo. Dentro de um raciocínio. Não é que também vale tudo e vão começar a jogar agulha de qualquer maneira. Né? O que eu penso... Isso a gente falou, né? Outro dia. Até parece que vale tudo, né? Vale. Mas só que o que é importante, que eu acho, é você saber qual foi sua intenção.
Porque aí não deu o efeito que você está esperando, aí você sabe o que fazer ao contrário, né? Então, se você sedou, o paciente não se sentiu bem, você sabe exatamente o que pode tonificar, fazer o efeito ao contrário. Agora, se você só joga por jogar, aí realmente vale tudo, aí também não é, né? Aí fica, não é legal, né? Isso aí. Tá, sabendo o que está fazendo é legal, como a Ló acrescentou, né? Que ela chega a um diagnóstico e aí precisa utilizar mais o Yang, mais o Yin, aí bacana. Sempre dentro que é isso, com um raciocínio que a gente pede para vocês, que a gente fala, né, pessoal? Com raciocínio, tá? Não ficar só no começo, fica mais difícil, é lógico, a gente pensa só na ação energética do ponto e vamos utilizar esse ponto, né? Aos poucos, vai ficando mais claro e aí procurar dentro de um raciocínio, tá? Tem uma perguntinha aqui. Bruna, magneto, sim, mesma coisa, tá? Magneto é legal, pode utilizar usando tonificação e sedação, norte e sul, sem problema nenhum. Pode trabalhar também da mesma maneira, tá? Pode utilizar o magneto, é bem bacana também, dá um resultado bem legal, bem interessante, tá? Então, pessoal, desse primeiro caso aqui, tá? Eu vou passar. Então, já foi feito o tratamento, a gente já conversou, já está na opção 2. Então, com a mesma ideia, tá? Até para a gente ver outras possibilidades de tratamento, tá? Então, uma dor na perna, lado direito, a mesma coisa, acometendo a face lateral. Então, lá embaixo, vamos lá. Lado direito baixo em excesso, já foi conversado. Então, lado direito baixo está em excesso. Então, a gente tem que sedar esse lado aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar o VB39. Pensando na técnica, alto e baixo agora, o lado direito baixo está excesso, o lado direito alto está uma deficiência. Que pontos vocês utilizariam e o que fariam nesse ponto? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, meu povo. Pode escrever aí. Tonificar, CS5. É uma opção também. Como a gente falou antes, até que tinham falado, a sua me falou, tonificar, TA8 e solucionar também. Nesse caso, a gente vai trabalhar dentro de... Não está errado, Surrano. Não está errado, tá? É como eu falei, não pus todos os exemplos, a gente vai ficar aqui até meia-noite também, tá? Mas é isso aí mesmo. Então, lembrando, aqui embaixo está em excesso, o passo inicial é isso. É sedar o VB39, sedar onde está em excesso e tonificar o lado oposto ou alto e baixo, que vai estar em deficiência, tá? Então, nesse exemplo que eu dei aqui, que eu vou colocar para vocês, a gente vai tonificar o TA8, tá? Então, a gente vai trabalhar só com a polaridade Yang, que é o TA8, que é o Yang, união do Yang do membro superior. Não está errado, Surrani, como no mesmo exemplo que foi falado da perna, você usar o CS5 também, tá? Em tonificação. É também uma opção, é uma possibilidade, tá? Então, esses dois, você viu? Desses dois, já saíram várias, já que acredito que vocês já tiveram uma ideia das possibilidades para poder de tratamento, tá? Então, dá para usar Yang, 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 Yin, Yang baixo, Yin em cima, Yang, podia também aqui a mesma, vamos lá. Sem fazer lateral nessa técnica? Não, então, Amanda, se você for, como foi falado antes, você pode utilizar o bilateral. Você vai utilizar, mas vai usar os dois lados, só sabendo da maneira que você vai trabalhar. Você pode aqui também trabalhar, nesse caso aqui, como foi falado antes. Então, vou usar o VB39 sedando e o VB39 do lado esquerdo tonificando. Aí o TA8 tonificando, o TA8 sedando. Ou a mesma coisa com o CS5. Pode trabalhar os dois lados, desde que você tenha noção, sabendo o que você está fazendo, o estímulo que você está dando, tonificando ou sedando. Pode trabalhar bilateral, pode trabalhar também só de um lado, como eu dei o exemplo aqui, tá? Pode ser contralateral. Então, pode trabalhar dessa maneira, tá? Pode ser aqui, ó, dessa maneira que eu falei. Só VB39 TA8, pode usar VB39 e sedando, VB39 tonificando do outro lado, que foi o caso do anterior, mas aí depois já falamos também sobre o VP6, pode usar os 4 pontos, tá? Então, pode utilizar, desde que, novamente, vocês saibam o que está fazendo. O objetivo que você queira, VB39 direito
e T8 esquerdo tonificando. Então, vamos ver. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ixi, espera que já avançou, pessoal. Segura aí. Então, você colocou VB39 sedando, direito, aqui embaixo, ótimo. E TA8 esquerdo tonificando. Nessa lei que a gente tem feito, lembrando, se aqui embaixo o VB39 está em deficiência, aqui em cima, teoricamente, aqui, desculpa, está em excesso, aqui em cima vai estar em deficiência. Então, você vai tonificar o TA8 do lado direito. Aí você colocou, e o lado esquerdo, tonificando. Teoricamente, o lado esquerdo você vai sedar o TA8, porque aqui está em deficiência. Então, o lado esquerdo vai estar em excesso, entendeu? Tudo bem, Amanda? É só pensar que tem aonde que está a dor, o que que a gente está fazendo, a forma que a gente vai trabalhar essa tonificação e sedação. Então, eu vou repetir para você. Aqui, ó. O VB39 está em excesso, então a gente vai sedar. Então, a gente vai sedar o VB39, pensando nessa forma de trabalho. O VB39 está em excesso, vamos sedar. O Yang, em cima, o TA8, está em deficiência, a gente vai tonificar. Se a gente vai tonificar o lado direito, a gente não pode tonificar o lado esquerdo. Teoricamente, a gente aqui, o lado direito está em deficiência, o lado esquerdo está em excesso. Então, o lado esquerdo, você pode utilizar ele, sim, mas sedando, não tonificando, tá? Jacó. Então, eu acabei usando esse exemplo. Oi, Lu. Pode falar. Deu um delay aqui. O importante é pensar nessa técnica e na anterior, que é baseado no reequilíbrio energético. E a teoria do reequilíbrio energético é quando você tem um meridiano em excesso, você tem que pensar que o meridiano acoplado está em deficiência. Ou um lado tá em excesso, o outro, teoricamente, está em deficiência. Se um lado yin está em deficiência, o lado yang está em excesso. Então, essas técnicas do Lo, fonte Lo, grande picada, sempre está pensando nesse reequilíbrio energético. Não importa se é látero-lateral, se é alto com baixo, se é dentro do mesmo elemento, nos acoplados. Então, que favorece a recirculação, né? É isso. A circulação, deu uma picotadinha, eu não sei se foi para todo mundo, deu uma cortadinha, mas é isso. Então, pessoal, que lá no começo apareceu, é trabalhar isso, o equilíbrio energético, tá? A ideia é fazer isso. A dor está num local, é fazer essa dor circular, consciente, sabendo o trabalho que tem que ser feito, tá? É isso aí, que a Lu falou. O equilíbrio. E como você colocou, Luiz, de preferência sempre Yang com Yang, Yin com Yin, não preferência, você viu? Eu acabei utilizando os exemplos, mas aqui mesmo, a gente discutiu outros casos também que podem ser utilizados, não preferencialmente não, tá? Não tem uma preferência. É que eu não ia colocar todos aqui para esticar, mas a gente fez até no bate-papo, para não ficar também muito grande, tá? Muito enorme, tá? Então, essa técnica do load group é bem bacana também, tá? Vou ter que estar atento. Quais são os pontos que vocês vão utilizar, tá? Que são esses 4 pontos. Também, colinha, deixa lá no material de vocês, na pasta de vocês. Deixa do lado, que é bem legal, bem interessante utilizar, tá? E é uma técnica legal, simples, dá muito resultado. Essas técnicas são bem bacanas. Para dor, vocês vão ver. Tem uma eficiência muito bacana, é bem legal mesmo, tem um resultado muito bom, tá? Então, vou passar aqui, pessoal. Já foi essa técnica. Passar para mais uma, tá? Foi comentado em aula também pelo Dr. Rua, de Ampassan, ele falou um pouquinho, tá? Essa também é uma técnica simples, no relógio biológico. Então, vocês sabem, tem o relógio biológico, dentro de cada 2 horas, o meridiano está no seu máximo de energia, seu máximo energético, né? Então, em cada 2 horas, o que acontece? Nessa regra, o relógio biológico é chamado meio-dia, meia-noite. Então, através dessa técnica, da lei do meio-dia, meia-noite,
utiliza-se o Luo do meridiano oposto. Então, com a mesma ideia, e a Lu acabou de falar para a gente aqui, de trabalhar esse equilíbrio energético, tá? Então, vamos pegar, coloquei aqui para vocês 2 exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo é o meridiano do fígado, de 1 às 3 da manhã, é o horário do meridiano do fígado. Então, ele vai estar em excesso. Você fez a avaliação do seu paciente, você pegou o pulso, fez a anamnese, então você chegou à conclusão que o meridiano do fígado está em excesso, da 1 às 3 da manhã. Nessa regra, meio-dia, meia-noite, o meridiano da 1 às 3 da tarde é o intestino delgado. Vocês vão ter essa tabelinha, tá? É legal também vocês baixarem, terem essa tabelinha com você do relógio biológico, tá? Então, o meridiano do fígado, da 1 às 3 da manhã, ele vai estar em excesso. Nessa nossa ideia, o que acontece? Está em excesso, da 1 às 3 da manhã, ao meia-noite, vamos falar assim, meio-dia, meia-noite, que é o intestino delgado, da 1 às 3 da tarde, ele vai estar o quê? Vai estar em deficiência. Então, a ideia é vocês trabalharem o ponto ID4, que é o ponto do intestino delgado, Luo do intestino delgado, tá? Então, fortalece, tira um pouquinho de energia do meridiano, isso pode ser trabalhado a qualquer momento do dia, hein? Não é porque meridiano do fígado, só da 1 às 3 da manhã que eu vou poder fazer a pontura, nada a ver, tá? Não tem nem cabimento isso, tá? Você atendeu o seu paciente 5 horas da tarde, você diagnosticou um excesso meridiano do fígado, uma possibilidade é essa, tá? Trabalhar com o intestino delgado, que é no mesmo, nessa regra meio-dia, meia-noite, e trabalhar com o ID4 para tonificar o intestino delgado, porque o fígado em excesso, o intestino delgado vai estar em deficiência, tá? E eu coloquei aqui também outro meridiano para vocês, com a mesma ideia, simples, essa técnica simples. Meridiano do coração, que é das 11 da manhã a 1 hora da tarde, tá? Ele vai estar em excesso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tonificar. Então, nessa regra, a vesícula biliar, que é das 11 da manhã, da noite, desculpa, a 1 da manhã, a vesícula vai estar em deficiência. Então, você pega aquela pessoa ansiosa, agitada, problemas relacionados a sono, vocês vão ver no pulso também, isso vai ajudar o pulso dela, coração mais forte. Aí você pega talvez o pulso de vesícula, pode estar mais fraco, e você conversando com ela, lembrando, a vesícula está ligado à decisão, tomada de decisão, essa pessoa está indecisa, precisa tomar uma decisão relacionada a trabalho, alguma coisa, é legal trabalhar, tonificar o ponto VB37, que é o ponto Luo, de vesícula biliar, tá? Então é simples, é relógio biológico, meio-dia, meia-noite. Vê o horário que está em excesso, na correspondente meia-noite, que a gente fala, para ficar fácil a fixação, e aí vocês vão trabalhar o ponto Luo do meridiano que está em deficiência, tá? Essa é outra forma de trabalhar relógio biológico. Espera aí um pouquinho aqui. Seda Luo do meridiano de excesso seria ID? Ah, isso, a Lu já falou. Obrigado, Lu. Tudo bem, Gisele? Isso, bom, Luciano. Tá, então, pessoal, então é uma técnica simples também, tá? Mas é útil, muito útil também na prática de vocês, tá? Você viu? Nada contra, já passamos aí 4, 5 técnicas que durante o atendimento vai ser bem legal. Com certeza, vocês vão lembrar de uma, esquece da outra. Com o tempo, a gente vai fixando, guardando isso aí, tá? O importante é saber que existe a maneira que vocês vão utilizar e fica a critério a vocês, dentro do diagnóstico, dentro do tratamento. Pode, não deu certo, como a Luciana falou, eu fiz uma, não deu certo. Poxa, vamos tentar outra aqui. Acontece, o corpo humano às vezes não reage, pô, e não é para ficar frustrado não. Poxa vida, eu fiz o diagnóstico correto, às vezes não responde bem a essa técnica. Você muda uma outra técnica, pum, acontece. Vocês vão, a minha turma vai aprender, não sei se a outra turma já aprendeu, sobre para dor também, tendino muscular, canal unitário, às vezes uma técnica funciona melhor em relação a outra, mas não é que tem uma técnica melhor ou pior. É que no momento funcionou melhor. E se o meio-dia estiver em deficiência, você damos o Luo do meio-dia, meia-noite? Não, Paulo, os dois não, né? Está em deficiência, você pode tonificar, mas não você dá o meio-dia, meia-noite, tá?
Tudo bem? É do oposto só, né? Ceda só o do outro da maré energética, né? Isso. O Efraim gosta de falar bastante sobre isso, né? Desculpa, Lu, cortar você. Pode falar. Da maré energética. Desculpa. Desculpa. Então, esse é o relógio biológico, uma forma também de tratamento, tá? E tem também, pessoal, isso é legal também, para vocês guardarem, é o Lô geral, o grande Luo, tá? É o baço pâncreas 21, tá? Ele é muito utilizado, ele tem uma gama de funcionalidades legais também. Então, vocês podem utilizar esse ponto para dores torácicas, dor nos hipocôndrios, dores generalizadas pelo corpo, fraqueza dos 4 membros, esgotamento físico, asma, dispneia. Vocês vão pegar no ata de acupuntura, vocês vão ver que também tem bastante, uma gama bem grande, tá? A localização dele está aqui, ó, azulzinha, espero que todos estejam vendo, vocês conseguem ver. Ele fica no 6º espaço intercostal, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º espaço intercostal, tá? Bem na linha axilar média. Depois vocês têm a localização no mapa. Só um cuidado com esse ponto, que a gente colocou aqui embaixo, tá? É risco de pneumotórax, tá? Então, ele está bem entre o espaço intercostal. Cuidado para não trabalhar com agulha, querer fazer uma pontura com uma grande profundidade. Não há necessidade. Superficial, se quiser, até no caso oblíquo, tudo bem. O importante é não querer trabalhar uma profundidade muito grande. É a pontura do mandril. Bateu, nesse caso, é melhor nem fazer nada. Bateu, pode ser perpendicular, deixa lá o oblíquo. Ah, mas vou aprofundar um pouquinho mais. Não há necessidade, tá? Então, esse é o Lô geral. Você pode usar ele bastante. Você vê que a pessoa está lá com deficiência de Ti, esgotamento, fraqueza. Legal, você pode usar o Lô de grupo. Está com dor torácica, dor nos hipocôndrios, está muito ligado também à estagnação de fígado. Legal, pode usar também o Lô de grupo. Pode ser utilizado também, tá? É uma ferramenta bacana que pode ser utilizado também. Simples, é um ponto único e dá para ser utilizado. Tem também, pessoal, não coloquei aqui, tem também mais 2 Lôs, né, o VC1 e o VG1. Tem as suas funções também, não por conta até que a gente brincou nessas últimas aulas, né, da pontura desse ponto, que tudo bem, é chato a localização, mas vocês têm outros microsistemas que você pode utilizar. É o da mão, pode trabalhar com coriô, ou aurículo, no micromeridianos também, né, de aurículo, também dá para trabalhar, tá? Também tem a sua aplicabilidade no VC1, lógico, vai trabalhar mais essa parte IN, globalizar a energia IN, e o VG1 também vocês podem utilizar, tá? Quando for trabalhar essa parte mais Yang, querer trabalhar o Yang também. São pontos utilizáveis, não diretamente local, ainda mais se for um atendimento inicial, uma pessoa que vocês não têm uma intimidade, mas sabendo que tem também, porque ao todo, vocês vão ver nos livros, eles falam de 15 canais de conexão, né? São 15, são os 12 dos meridianos, os meridianos principais, o grande Lô de grupo, são 13, e mais o VC1 e mais o VG1 também, tá? Que são os Lô que vocês podem utilizar. Aí também, aí no critério de vocês também, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Lô de grupo, o trabalho com, desculpa, o ponto Lô, você tem essas aplicabilidades, essas variações, trabalhar com ponto fonte e trabalhar só com ele também, dentro de cada sua técnica, da grande picada, dentro do equilibrando alto e baixo, meio-dia, meia-noite. Então, aí vocês têm várias formas de utilizar, tá? Questão de praticar, os outros pontos são VC1, então, desculpa, Jéssica, é VC1 e VG1, tá? Também são esses mais dois, esses canais de conexão, o VC1 e VG1. Esses pontos também são aí que você quer trabalhar mais trabalhar com o seu paciente, melhorar o Yang dele, o Yang geral, global, junto com outros pontos, você pode utilizar o VG1, tá? E no inverso, no caso contrário também, vou trabalhar o VC1 para melhorar o Yin da pessoa também. Então, vocês vão achar bastante, falando de 15 pontos, tá? De conexão, que são os dois que eu estava falando, meridiano,
mais o load grupo, mais o grande load grupo, né? BP21, esse é legal, pode utilizar bastante, dá muito retorno no atendimento, mais o VC1 e mais o VG1, tá bom? Então, pessoal, é isso. Tá aqui, as técnicas estão aqui, tá? Eu acredito que deu para ter uma ideia como utilizar no relógio biológico que está em excesso, como exemplo, eu tonificar mesmo, achei que deveria ser dado. Então, Márcia, no relógio biológico eu falei, em excesso, o que está em excesso, por exemplo, vou botar ali no exemplo, tá? Deixa eu só falar do load geral, rapidinho. Pode, lógico. E o load geral, né, para evitar perigo, né, sempre a gente conta as agulhas, né, então se entrou 10, tem que sair 10, porque o load geral, como ele fica debaixo do braço, eu gosto sempre de colocar ele oblíquo de baixo para cima, porque de cima para baixo pode acontecer da pessoa baixar o braço e aprofundar a agulha. Então, de baixo para cima, e às vezes a gente até ou prende no sutiã da paciente ou põe o micropor, para não acontecer dele movimentar muito. E lembrar de tirar, porque ele fica escondido, né, debaixo da roupa, às vezes a gente pode esquecer. Então, quando usa, mas eu já usei stipper nele com resultado bem rápido também, Jacó. Era uma moça com uma dor de costela, aquela dor chata que é difícil de tratar, mas coloquei o stipper e ela melhorou. Não sei se você vai lembrar, faz uns 2 anos mais ou menos, eu estava chegando no clube, o meu aluno cancelou a aula, lembra que ele tinha caído a cavalo? Ele caiu, bateu a costela, estava todo lateral, todo dolorido, não sei se você lembra disso. Falei, putz, Lu, ele estava conversando, falou, ó, BP21 é legal, usa esse ponto que é bem bacana. Eu lembro que eu utilizei nele, que tinha caído a cavalo, caído numa pedra, bateu, então é um ponto bem legal também, tá? Cadê? Pode também, trigrama. Pode usar trigrama, stipper, magneto, pode usar à vontade, tá? Então, Márcia, vamos lá. Pode ser lua e grande picada juntos? Pode também. Ele pode usar as técnicas que a gente falou. Pode utilizar, lógico. A ideia é também não colocar mais, não é aquilo que é menos é mais é menos, mas pode. Até que às vezes você vai trabalhar com uma técnica de tendino muscular, associando uma outra técnica também, pode, sem problema, tá? Não tem problema não, vocês podem. Sandra, eu até começaria assim, faria primeiro o grande lô, porque às vezes já resolve, e aí depois, se ainda ficar um incômodo, aí faz o do meridiano mesmo. Grande picada. Até emendando, né, que o Vô no fim de semana falou também sobre local distante, até perguntaram, né, se colocar a primeira agulha no local ou a primeira agulha no distante, né? Eu até comentei, falei, eu colocaria não, primeiro no local, porque às vezes só no local já ajuda bastante, né? Às vezes não tem nem necessidade também do distante. Tem a técnica também, né? Mas às vezes é isso, tentar já melhorar a quadra do paciente logo de cara, assim. Então, usou o BP21, como a Lu falou, né? Para já, através desse ponto, já pode ser que você já não precise nem usar uma grande picada, tá? A técnica da grande picada, né? Então, Marcelo, você perguntou, né? Se está em excesso, como no exemplo, eu devo tonificar mesmo? Não, você não vai tonificar o que está em excesso, tá? Você vai tonificar o que está o oposto ao horário dele, tá? Como eu dei o exemplo aqui, ó. O meridiano do fígado está em excesso, que dá umas 3 horas. No meio-dia, meia-noite, o oposto, que está da 1 às 3 da tarde, é o intestino delgado. Então, aqui está em excesso, tá? Aí você vai tonificar. Né? Que tá errado aí. Oi? Aí é ID7. Desculpa, ID7? ID4 é o fonte, desculpa, pessoal. Eu coloquei, desculpa, eu vou corrigir. É ID7, desculpa. ID4 é o ponto fonte. Obrigado, Lu. Eu não tinha visto. Distraí, coloquei errado. Depois que avisaram, eu respondi no chat. Legal. Desculpa, tá? Mas eu vou corrigir, tá, pessoal? Tudo bem, Márcia? É isso aí. Então, você vai trabalhar com outro ponto. Lembrando, sempre está em excesso, aonde está em excesso, a gente vai sedar, tá? Está em excesso, a gente ceda. Tá? Então, como está em excesso o fígado, a gente vai tonificar o outro lado, pensando sempre nesse equilíbrio energético, tá? Entre os meridianos, tá? Tudo bem, pessoal?
Legal, gostaram? Ajudou, clareou um pouquinho da aula do final. Mais uma coisa para falar. Obrigado, é isso? Tem que falar mais um negócio. Pode falar, Lu, já sei o que é. Daquela questão do Lô dos meridianos Yangs, lá no primeiro exemplo. Peraí, pessoal, não vai embora não. Fiquem aí. Volta aí que a Lu tem que falar sobre um... Achou que estava bom? Falou. Eu vou atrapalhar. Não, estava bom. É que a gente colocou depois do slide, tirou e acabou passando em branco. Mas legal, ainda bem que... Por isso que eu falo novamente aqui. Eu venho agradecer a Luciana, que está sempre dando uma força para a gente aqui. Não é horário dela, não é turma dela, mas ela tem me ajudado bastante aqui. Está carregando o piano junto comigo aqui. Só tenho a agradecer a ela, tá? Lá no... Peraí, pessoal. No primeiro... Peraí, Lu, eu vou voltar, tá? Eu vou voltar, peraí. Gosto, Luiz, 145. O que o Luiz falou, é isso? Ela gosta de 145. É isso aí, Luiz. Vamos lá, peraí. Nessa técnica de fonte Lô, eu me preocupo sempre assim, porque não é todo profissional que se preocupa com isso, tá? Então, claro que aqui vocês têm a possibilidade de tonificar, sedar. Vocês viram lá na apostila que tem milhares de possibilidades. Para mim, o importante é vocês terem consciência de qual a intenção de vocês e aí escolher os pontos de uma forma que vocês depois possam inverter, caso não tenha o efeito desejado. Mas, como os pontos Lô têm essa função de conectar os acoplados, passar energia de um para o outro, né? Então, quando eu uso o R4, eu estou agindo sobre o meridiano da bexiga. Quando eu estou estimulando o bexiga 58, eu estou trabalhando a energia do meridiano do rim. Então, a minha preocupação é quando a gente usa, aqui o desenho até, vamos dizer, a bexiga é mais externo do que o rim, né? Então, se você mexe, a minha preocupação é assim, quando tem um fator perverso. Nos fatores perversos, se eu tenho uma invasão de, por exemplo, um vento frio na bexiga, e eu uso só o ponto Lô da bexiga, sem outros critérios para outras técnicas, que nem vocês aprenderam sangria, né, que tiram também fatores perversos, tudo. Então, a minha preocupação é aprofundar essa energia perversa, esse Chieti, né, que eles chamam de Chieti, por exemplo, da bexiga para o rim. Então, o ideal é sempre, num fator externo, usar o Lô do meridiano Yin, tá? Do rim, fígado, coração e não do Yang. Tá? Entenderam, pessoal? Foi? Tá bom. Isso. Legal, Lu. Bacana, Sandra. Conseguiram entender o raciocínio? Porque o que a Lu falou é isso, tá? Eu vou fazer 2 correções para enviar para vocês. Explica de novo, Lu, por favor. Talvez, Lu, se até usar o exemplo, acho que de pulmão, fica mais legal também, né? É que não está no coisa. Por exemplo, aprofundar um vento frio. O mais comum, vou até usar outro, de vesícula biliar, né? Por exemplo, às vezes a gente tem um torcicolo, que é um quadro clássico, né, de invasão de vento frio, no meridiano da vesícula biliar, por exemplo. Eu resolvo que é de vesícula. Aí eu tenho que evitar usar o VB37. Porque apesar dele ter algumas funções energéticas de tirar essa energia perversa, a minha preocupação é que ele faz circular, ele vai levar essa energia perversa, esse excesso, para o meridiano profundo, que é o fígado. Certo, Jéssica? Então, a minha ideia é usar o do fígado para que ele traga essa circulação energética para externalizar a doença e não para aprofundar. Tá. Lembra, Jéssica, os meridianos Yang são mais superficiais, né? O Yin mais profundo. Então, a Lu não quer aprofundar. Se você for trabalhar com a vesícula,
aprofundar mais ainda esse fator patogênico, você não quer transferir para o fígado. Ou ao contrário, sim, né? Do fígado jogar para fora. Mas você não quer aprofundar mais ainda o fator patogênico, tá? Tudo bem? Entendeu? Legal, Jéssica? Nossa. Isso, Jéssica. Isso mesmo, Luiz. Eu só poderia tonificar o fígado. O fígado. Posso até usar a fonte da vesícula, normal, não tem problema. Mas o Lô da vesícula eu não uso. Obrigado. Pessoal, então eu vou fazer eu vou corrigir, desculpa, tá? Aquele ID7 foi uma falha técnica. Esquece o Lô nesse caso. Então, Luiz, não é igual, esquece o Lô nesse caso, igual o Lô falou. Mas tem outras técnicas. Então, por segurança, você não quer? Pô, você tem para trabalhar lá o local distante, tem outras coisas a serem feitas. Você pode, então, para com medo, um receio, para que eu vou talvez fazer? Então, realmente não faça. Loiane, sim, você pode usar, você usa sempre P7, por exemplo, que o Jacó tinha falado para dar o exemplo do pulmão. O IG6 eu já fico com receio de aprofundar, mas o P7 a gente usa muito, né, para pôr para fora, né, os fatores. Você está começando, está resfriando, está com uma garganta inflamada, que é sinal que já pegou o meridiano do IG, aí você usa o P7, porque ele vai expulsar. Eu vou colocar, pessoal, vou acrescentar aqui e vou passar para vocês, corrigir, desculpa, o ID7 e colocar, tá? Então, essa só quando, né, a Lu falou, quando for fator patogênicos e meridianos Yang, que a gente não utiliza para não aprofundar o fator patogênico, tá? Vou mandar sim, Bruna. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Lu, e aí acho que ela deve ter o contato de vocês, da turma, e aí a gente dá um jeito sim. Você tem, né, Lu? Tudo bem? Você consegue passar para eles, né? A 144? Ou eu passo para a Cibele? A monitora está aqui também, eu acho. Eu mando para a Paula manda. Tá, eu sou. Lu, anota aí, ó. Ih, peraí. A Nelinda, a Paula. Legal, Paula. Ah lá, a Paula tá aí. E eu passo para então, a Nelinda também, 142, né, Nelinda? Tá. Ixi, Lu, deixa eu anotar aqui, Lu. Você tomou muito vinho já. Peraí que você não vai lembrar mais nada. Você vai mandar para 421, para 244, e não tem essa turma. 142. Você vai falar, então, 421, 214, e não tem essa turma, cancelou. Tá bebaça já, né? Olha, vermelho, bochecha. Olha aí, ó. Olha lá, pessoal. Olha, a Luleiro, semana passada, com 45, a gente falou lá o calor verdadeiro, calor falso. Olha lá, Lu. É um caso clínico, a gente estudar aqui, olha lá. Pô, fiquei com vergonha. Não, pode subir o calor, Luiz, subiu. Tá, então, meninas, pode deixar, tá? Eu passo para a Lu, ela encaminha para a Paula e a gente passa o material geral, tá? Eu corrijo isso hoje, amanhã. E aí, fim de semana, eu passo para vocês, tá? Fica tranquilo. É material legal, um acesso, material bom, prático, para ter bastante informação. E gratidão. Boa, Paula. Abre um pouquinho a câmera, vai, pessoal. Pelo amor de Deus, caramba. Não vejo mais ninguém. Eu queria pedir licença também. Vou pedir licença da sua aula aqui. Eu sei que às vezes a internet para de apresentar aí para a gente ver e conseguir ver. Então, peraí, como que faz mesmo aqui? Esse negócio, ESC, né? Peraí. A tela, quer dizer. Isso. Ver todos, é isso? Não, aquele é um botãozinho da tela. Tela inteira, não é isso? Não, tem o botão do fone, da sua câmera, de desligar a reunião, e no meio tem um botãozinho que está verde também pela tela. Então, porque está verde já, aperta ele, né? Compartilhar, Aí, pronto. Ó, chegou a Lula. Aí, pessoal, vamos abrir câmera, vai. Paulo, se não abrir câmera, eu não vou passar nada para você. Vai ser assim agora. Tudo bem, Lu? Tudo bem? Tudo, Sandra. A Sandra vai apresentar. Vai, pessoal, pode abrir câmera. Julho já, né? Vamos aí, pessoal, pode abrir câmera. Oi, Paula, tudo bom? A Sandra está apavorada.
Vai, vamos abrir. Se não abrir câmera, não vou mandar material. Sabe que eu sei que às vezes a internet... Jéssica, é bom vê-los, porque a gente senão não conhece. Nelinda, dormiu. É chato, é verdade, pessoal. Mas sabe que chato de ficar só é triste ver, os professores ficam tristes que vocês não aparecem, a gente fica... Abre câmera, olha que bonita a tela toda aí. Da minha turma, quem, ó? A gente nem vai saber quem é quem lá, porque a gente quase não vê. Bom, Leonardo, tudo bem? É verdade. Legal, tudo bom ver vocês um pouquinho, gente. Saudades de vocês, né? Ainda mais a minha turma, a sua, Paula, não sei quantas aulas vocês tiveram, né? A minha foram só 3 aulas.